Programa Rondônia Educação, Faculdades Integradas Aparício Carvalho, Finca Metropolitana e Finca de Vilhena. TV Porto Velho, a porta do conhecimento, e Rede TV, a nossa frente, só você. Nós também vamos ao ar pela Associação Brasileira de TVs Universitárias, para 193 faculdades dentro do nosso Brasil e aqui no nosso estado de amor pelo Brasil chamado Rondônia. Você também pode pela via cabo no canal 12. A TV do Conhecimento leva para você a cada programa um pouco mais sobre a cultura e educação do nosso estado. Nós estamos na 29ª exposição da cidade de Vilhena, então não se incomode com os barulhos, com os fogos, com a música. Isso faz parte daquilo que nós acreditamos que possa ainda acrescentar à educação brasileira. Nosso convidado hoje é o Dr. Pablo Hernandes Viscardi, promotor de justiça, curador do meio ambiente e urbanismo, que está aqui na cidade de Vilhena há 2 anos. Boa noite, doutor Pablo. Muito obrigada por o senhor estar aqui. Obrigada por ajudar a gente a mostrar para as pessoas o que é o Ministério Público e quais são as atribuições que ele nos oferece para poder ajudar a cidadania. Doutor Pablo, o que é urbanismo? O urbanismo, ele envolve um complexo gigantesco de vários conceitos e vários assuntos. Na verdade, resumindo, ele engloba todos os direitos na área jurídica, que envolve a questão de trânsito, a questão de moradia, a questão da poluição ambiental e vários outros temas que afetam significativamente a vida social do ser humano no meio ambiente urbano, ou seja, nas cidades e os conglomerados urbanos. Algumas pessoas falam, quando a gente fala de poluição, que seja só a poluição que vem da poeira, da fuligem, mas a poluição visual também é muito importante, né? Ela também atrapalha muito a vida de uma cidade. Sim, existem estudos de grande escola, inclusive feitos no exterior, que comprovam que em cidades em que há grande incidência de poluição visual, isso impacta negativamente a vida do ser humano, inclusive podendo causar depressões e outras doenças mais sérias também. Para as pessoas que nos ouvem, nos veem, que não sabem o que é essa poluição visual, o que a gente poderia dar de exemplo para elas de uma poluição visual dentro de uma cidade, dentro da área urbana? Seria tudo aquilo que impacta negativamente, de forma significante, a vida social urbana. Um exemplo mais prático e o que foi coibido aqui na cidade de Vilhena, já isso trouxe um resultado positivo, foi a questão dos painéis de publicidade nas avenidas, nos canteiros centrais das avenidas, isso, os outdoors. Além daquele espaço ser um espaço público, ou seja, não pode ser apropriado por particular, se isso for permitido em razão da omissão do poder público, se cada comerciante colocar um outdoor nas avenidas, isso vai gerar uma poluição visual gigantesca, inclusive podendo impactar negativamente até no trânsito. O que nós verificamos aqui em Vilhena, que em algumas situações existiam até placas de publicidade que impediam as placas de trânsito, né? As pessoas dão prioridade para coisa errada e alguns acham bonito. Justamente. Alguns acham bonito. Quando a gente fala ainda de outdoor, as pessoas colocavam vários cartazes e, não satisfeitos com os cartazes, colocavam aqueles luminosos que ainda passavam uma imagem e a pessoa parava para olhar e batia o carro. Nesse caso, eu não sei se era a área do senhor, o senhor pode responder, mas não é um crime a pessoa que colocou e que fez com que aquela outra pessoa batesse um carro, por exemplo, ela não estaria ali cometendo um crime? O conceito, acho que crime não, porque não sei se tem essa significância grande ao ponto de ser considerado como um fato penalmente típico, porque hoje em dia, para não se banalizar, né, o conceito de crime ou ato criminoso, existem doutrinadores e a jurisprudência vem adotando posições de que, para um fato ser considerado como crime, ele tem que ter uma certa relevância social. Mas com certeza, e ainda se aplica o princípio da subsidiariedade, ou seja, só seria crime aquilo que não pode se resolver em outras áreas do direito. Em que pese aí eu não achar que seja crime, há sim um ilícito administrativo grande, porque com certeza fere as resoluções de trânsito, e há também ilícito civil, né? E quando a gente fala da cidade de Vilhena, ao meu ver,
ainda o trânsito de Vilhena perto de Porto Velho, eu achei isso aqui um paraíso, porque perto de Porto Velho as pessoas aqui respeitam. Eu não consegui, assim, eu não sou uma excelente motorista, mas eu não tive nenhum problema na cidade. Toda vez que eu entro, só me informaram que quem vem da BR é preferencial. Então eu aprendi isso foi. Aqui já teve muito problema de trânsito e acabou, a cidade sempre foi assim, porque já me disseram também que não é tranquila, que isso aí só eu que estou vendo. Como que é o trânsito daqui? Ele não é nem um pouco tranquilo, mas também ele não é tão caótico igual de outras cidades, como Porto Velho, a nossa capital, Cacoal também o trânsito é relativamente considerável perto do nosso. No entanto, nós temos grande problema aqui, principalmente com relação a motociclistas, né? Tem vários acidentes e a maioria deles são ocasionados por moto. E essas motos normalmente são pessoas habilitadas ou não? Então eu não tenho essa estatística em mãos, mas eu já fiz o levantamento junto com a Polícia Militar e surpreendentemente a maioria é. A maioria é. É que na verdade eles são ou desatentos ou às vezes até imprudentes, né? E geralmente acarreta os acidentes. Conversando com o pessoal do pelotão de trânsito aqui, que é bastante atuante na cidade, eu verifiquei que a maioria dos acidentes ocorre em cruzamento e porque um dos envolvidos não respeitou a sinalização de parada. Normalmente deveria ser um engenheiro específico da área para poder fazer esse levantamento, o que não acontece. A gente já sabe até de engenheiro agrônomo que fez todo o projeto. Mas enfim. Quando não há influência do particular também, né? Um comerciante que está ali, que está enfrentando uma situação ruim por conta do trânsito e aí pede para a prefeitura que faça uma lombada na frente do estabelecimento dele, sem que haja um estudo aprofundado sobre isso e aí, enfim, isso gera consequências gigantescas no trânsito total da cidade. E isso que eu ia perguntar também, em relação às lombadas. Existem lombadas e existem morros. Existe uma legislação que dá tamanho certo, que diga como deve ser feito? Sim, tem as resoluções do CONTRAN que estabelece, né, que em vias arteriais não pode existir lomba. Onde há um fluxo grande, muito grande de veículos. Eu não me recordo da especificação técnica, da conceituação técnica, mas seria, por exemplo, as avenidas principais ou as BRs que cortam as cidades, aquela onde o trânsito tem que fluir com uma certa rapidez. Essas lombadas são proibidas. E aí o ideal seria rotatória ou sinalização vertical, semáforo. Aqui nós temos várias rotatórias, né, que cortam a BR aqui. Sim, na BR sim. A gente tem várias. Sim. Mas então, essas lombadas, então, eu tenho uma altura e tenho o tamanho. Então, nas vias coletoras, que são aquelas que saem dos bairros e aí as avenidas para dar fluidez no trânsito também, mas não uma fluidez tão grande igual as vias arteriais, nessa se admite as lombadas. No entanto, ela tem que ter salvo engano, no mínimo 3,5 metros de largura. E aí a altura eu não me recordo agora. Não, mas exatamente. Eu não tô nem falando assim pela exatidão do tamanho, não é? Porque às vezes a gente vê que nem foi a pessoa específica que fez. Ela fez de qualquer jeito e não tá muito preocupada. Ela quis garantir que na frente... Mas existe toda uma regulamentação sobre isso. E aqui em Vilhena eu já fiz até um termo de ajustamento de conduta com a prefeitura e eles estão respeitando. Eles tiraram as lombadas que estavam em locais onde não deveria estar e adequaram as que estavam irregulares. Em regra, o relacionamento do Ministério Público com os poderes públicos aqui, tem uma parceria assim que eles atendem, que eles procuram andar dentro daquele limite da lei, assim, eles observam essa lei? Sim, nós sempre que entramos em contato com o poder público local, eles têm nos respondido de forma satisfatória. Na maioria das vezes eles até um pouco esperam demais a gente entrar em contato e quando na verdade deveriam ter uma conduta mais proativa. Não esperar a movimentação, a deflagração do Ministério Público. Afinal de contas eles são o executivo. Quem executa as políticas públicas na verdade é o executivo e não é o Poder Judiciário nem o Ministério Público. Mas se eles deixarem de respeitar os direitos dos cidadãos por conta dessa omissão, aí o Ministério Público interfere. Atua. Programa Rondônia Educação, Faculdades Integradas, Aparício Carvalho, Finca Metropolitana e Finca de Vilhena, TV Porto Velho e Rede TV. A gente volta já.
existem faculdades que se contentam com pouco. Existe a Finca, a mais completa faculdade de Rondônia, reconhecida pela excelência no ensino e pela sua completa estrutura com excelentes laboratórios. Para ser o melhor, estude na faculdade que é superior em tudo. Acesse finca.com.br, encha-se de novos conhecimentos e venha para a mais completa faculdade de Rondônia. Vestibular, Finca e Metropolitana. Inscreva-se! Finca, a faculdade que tá com tudo! Programa Rondônia Educação, todos os dias aí na sua casa. Obrigada por nos deixar entrar. Muito obrigada pela companhia que você nos faz. Das 15h30 às 16h30 de segunda a sábado, com reprise às 23 horas e aos domingos às 20 horas. Muito obrigada por você estar aí e por nos deixar continuar aqui. O nosso convidado de hoje é o Dr. Pablo Hernandes Viscardi, promotor de justiça, curador do meio ambiente e urbanismo. Ainda quando a gente falava do urbanismo, as pessoas já sabem, então, que o urbanismo engloba o meio ambiente, que trata da poluição visual. O que mais, por exemplo, uma coisa que as pessoas sempre perguntam, eu tenho uma árvore bem grande na minha casa, eu posso cortar na hora que eu quiser? Ou eu dependo de uma autorização? Ou como que funciona isso? Vai depender bastante da regulamentação municipal, né, do município. Aqui em Vilhena, precisa de autorização da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Existe alguma sanção, alguma pena, assim, a pessoa responde penalmente ou responde de alguma forma? Ela tem alguma, não posso dizer nem sanção, porque às vezes as pessoas também não conseguem entender, mas existe algum tipo, ela responde de alguma forma se ela fizer? Aí depende da regulamentação municipal. Aqui no nosso, às vezes a multa administrativa. E essa multa? A incidência de multa que é executada pelo município. Além dessas árvores que a gente nem sempre pode cortá-las, porque tem todo um processo. Qual outro tipo de infração, ou o nome que se dê, mas assim, o que mais que a população não deve fazer para respeitar o que é urbanismo dentro do município? Tem essa questão voltada ao meio ambiente também na área urbana, a questão das queimadas urbanas, né? Nós devemos evitar... Essa queimada urbana, às vezes as pessoas falam assim, mas eu estou queimando lixo na minha casa, eu tinha um pneu aqui e resolvi queimar. Isso também afeta o meio ambiente. Claro, o gás que solta dessa queima do pneu é extremamente tóxico, não só para o meio ambiente, mas para todos aqueles que estão lá em volta daquela sacolinha de lixo. Sim, então. E nós fizemos um trabalho ano passado aqui com relação a essa queimada urbana, porque na maioria das vezes, o que o cidadão, o que a senhora, a Dona Maria lá em casa queima? Geralmente são aquelas folhas secas, né? Que fica, ela varre, junta aquela folhinha seca do quintal e aí toca um foguinho, baixa o espírito do Nero nela e ela toca fogo nas folhas. Isso, nas folhinhas ali. E sendo que na verdade aquilo ali pode ser utilizado para compostagem. Se ela abrir uma valinha, cavar um buraquinho ali na casa dela, jogar aquelas folhas ali, tapar, deixar uns 60, 90 dias, a hora que tira, aquilo é um excelente adubo para as plantinhas dela ali em casa. E veja, ela está atuando dessa forma, ela gera um benefício gigantesco para o meio ambiente, para as plantas delas e para o meio ambiente também, que deixou de jogar dióxido de carbono na atmosfera, né? E quando a gente fala da compostagem, é isso que o Dr. Pablo disse. Quando a senhora faz um buraco ali e coloca aquelas folhas, aquele adubo serve para a senhora colocar nas plantas dos vasos que a senhora tem em casa, na horta que tem. Sim. Isso, de certa forma, também não faz mal, porque não tem nenhum tipo de agrotóxico, né? Justamente. Não é um veneno. Justamente. O que só não é indicado é pegar o lixo orgânico, aquele resíduo, o que sobra da comida, e aí fazer compostagem com isso, porque às vezes isso pode ter... isso não ofende as normas sanitárias, por exemplo. Você vai colocar um lixo, uma comida já decomposta para usar como adubo, isso pode gerar problemas para a saúde. Isso seria validade, então, para aquilo que as folhas que caem, para a pessoa que deixa o terreiro, como a maioria diz, o terreiro limpo. Jeito vegetal mesmo, as folhas, as plantinhas velhas, né? O senhor sabe me informar para as pessoas que nos veem e nos ouvem, se ter horta em casa dentro da cidade, também assim, não pode? Ou tem algum tipo de situação que as pessoas falam assim, não, você não pode plantar isso aqui, ou você não pode criar sua galinha, ou coisas parecidas? Não, pode sim. A única coisa que é vedado são, e aí também vai de acordo com a legislação urbana, aqui em Vilhena,
A gente teve já uma atuação em 2 ou 3 casos que o pessoal criava em quantidade considerável suíno. Esse Nas áreas realmente, em chacareiras, todas as e cidades, aí- pelo menos que eu conheço da legislação, esse não pode. Isso, agora sim, se essa quantidade de aves for considerável também, aí não pode, né? Porque ela prejudica o outro. Sim, envolve questão sanitária também, gera um mau cheiro também. Quando o senhor fala de questão sanitária, eu entrevistei algumas pessoas que me disseram que em alguns projetos do município já está previsto a parte sanitária da cidade. E que o senhor teria feito um trabalho, saneamento básico. E o senhor teria feito um trabalho muito importante, que seriam os loteamentos. Como que está esse trabalho? Isso, na verdade, nós aqui, desde há 1 ano e meio praticamente, nós resolvemos, por conta das constantes reclamações que nós tínhamos a respeito desses loteamentos, a ausência de infraestrutura, então nós resolvemos investigar quase todos os loteamentos. Agora, acho que até o final desse ano eu consigo fiscalizar todos. E, infelizmente, nós detectamos diversas irregularidades, desde as mais simples até as mais graves. E o que é uma irregularidade simples? Veja, irregularidade simples é quando o loteador deixa de reservar um percentual mínimo da área verde que deveria reservar, e aí ela é facilmente composta, né? Nós conversando com o loteador, com o empreendedor e com o município, aí eles reservam uma outra área para completar o percentual mínimo exigido, e isso é facilmente resolvido, essa questão é facilmente composta. As graves é que tem loteamentos, e eu já consegui fiscalizar, consegui detectar 2 aqui em Vilhena, loteamentos clandestinos, que sequer foram aprovados pela prefeitura e estão aí anos e anos e nada foi feito até agora, né, pelo poder público, que deveria exercer o poder de polícia até para proteger aqueles cidadãos que desinteressadamente, né, compraram os lotes ali e agora estão jogados ao léu, não tem infraestrutura, sequer tinha energia elétrica, né? Quando na verdade a legislação federal exige que para a implementação no loteamento tenha que ter energia elétrica, água potável, tenha que ter sistema de captação de água pluvial. A gente ia ter e um até problema agora, sério aqui em Rondônia, né? Se fosse dentro de todas essas normas e essas regras. E esse senhor não tinha nada. Mas a lei é federal, né? Ela se aplica até para o estado de Rondônia. E a lei municipal, muito menos a estadual, ela pode minimizar, relativizar essas obrigações. E o que acontece com a pessoa que faz esse tipo de situação, assim, que vai lá e não tem nada disso? O que acontece com ela? Com o cidadão que compra ou com o empresário que fez o loteamento? Ah, sim. Aí vai responder. Dependendo da situação. Se ele sequer tem a licença, se ele sequer tem a autorização do poder público, ele vai responder criminalmente. Certo. Tem a sanção administrativa, porque provavelmente não tem a licença ambiental, então os órgãos ambientais atuam também. E tem a responsabilidade civil, que é implementar essas obras de infraestrutura. O saneamento básico. O Ministério Público exige, e eu estou exigindo em todas as ações, que todos os loteadores implementem essa infraestrutura que é mínima. Veja bem, na verdade poderia e deveria até ter mais coisas. Mas a legislação federal exige um mínimo, que foi isso que eu citei agora. Certo. E essas pessoas, qual que é a reação delas? Porque para o senhor ver tudo isso, o senhor não fica dentro do seu gabinete. O senhor deve ser um promotor que também, em cima das denúncias, o senhor deve ter um grupo de pessoas que também trabalha com o senhor. Sim. Como que as pessoas interagem como cidadão? Porque eles sabem que ele está errado. Normalmente as pessoas que fazem esse tipo de situação, como que elas interagem? Como que elas recebem essa notícia? Na verdade, os loteadores são grandes empresários, e a maioria não são nem da nossa cidade, né? São Paraná, já peguei Minas Gerais, Goiás. Então eu não tive contato direto com ele. Tive contato com os procuradores e com a equipe. Às vezes tem imobiliárias que comercializam esses lotes. Eles têm nos recebido bem. Inclusive foi veiculada uma matéria sobre essa atuação do Ministério Público aqui, no que pertine ao loteamento. E até me surpreendeu, porque a própria empresa que estava vendendo os lotes do loteamento elogiou a atuação e a postura do Ministério Público. Agora, antes de elogiar, também deveria ter cumprido a parte que lhe cabia legalmente. Que não fosse condicionada. Sim. Nós estamos no programa Rondônia Educação, Faculdades Integradas Aparício Carvalho, Finca Metropolitana e Finca Vilhena pela TV Porto Velho e Rede TV. A gente volta já.
E aí, preparado para descobrir a sua futura profissão? Vamos lá, eu tô aqui para decidir. Na avaliação do MEC, a Finca obteve nota máxima como instituição de ensino. Na área de saúde, a gente aprende praticando em laboratórios super modernos. Em Humanas, temos atividades extras que te preparam para entrar com tudo no mercado de trabalho. Quem gosta de trabalhar ao ar livre, escolhe ciências agrárias. Mas se seu talento é planejar, a Finca também tem exatas. Decidi, é aqui mesmo que eu vou ficar. E já descobri minha futura profissão. Legal! Tá todo mundo aqui, Só falta você! Programa Rondônia Educação, o nosso convidado de hoje, o Dr. Pablo Hernandes Viscardi, promotor de justiça, curador do meio ambiente e urbanismo, que atua aqui na cidade de Vilhena. O senhor é de qual cidade, doutor? Eu sou de Neves Paulista, interior de São Paulo, próximo de São José do Rio Preto. Está aqui no estado de Rondônia há quanto tempo? 7 anos e meio. E quando o senhor chegou aqui, o senhor teve algum tipo de... A gente, é óbvio que é um outro lugar, mas assim, quando o senhor chegou aqui, teve alguma coisa que lhe chamou a atenção e que lhe disse, você vai ficar aqui até o fim, você não vai embora, não veio para fazer escola? Na verdade, desde quando eu prestei o concurso, aliás, antes, né? Eu sempre brincava com os meus amigos e com os meus pais. Quando eu fiz a inscrição para o concurso do Ministério Público daqui, eu falava para eles, é para Rondônia que eu vou, é lá que eu vou ficar. E graças a Deus deu certo. E desde quando cheguei aqui para fazer o concurso, me apaixonei pelo estado, me apaixonei por Porto Velho e me apaixonei pelo calor do povo aqui. Nós que somos imigrantes, né? Nós somos muito bem recebidos em Rondônia. Às vezes isso pode se dar por conta de que a maioria das pessoas daqui também são imigrantes de outros estados, né? E isso me impressionou muito. Eles se ajudam, a gente se ajuda, né? E um dos meus maiores medos era não só deixar a família lá, mas meus amigos. E foi impressionante como eu construí novas amizades, novos vínculos aqui. Encontrei minha esposa aqui. Isso já foi tudo. Foi fantástico. Quando a gente fala que a gente vem para cá, para Rondônia, a gente aqui é um, enquanto lá embaixo a gente é mais um. Aqui nós temos todas as oportunidades. Sim. O senhor, quando veio para cá, imaginava que pudesse fazer tanta diferença na vida das pessoas? E eu posso lhe dizer isso porque todas as pessoas que eu entrevistei mais de 40, mais da metade delas falaram bem do seu serviço. Que bom. Na verdade, desde quando eu prestei o concurso, antes mesmo disso, quando eu estava estudando, até na faculdade, quando eu conheci o Ministério Público, eu me apaixonei pela função de promotor de justiça, porque é a oportunidade que nós temos para sermos agente transformador social, né? Eu tenho para mim que nós não estamos aqui de passeio, né? Eu acho que nós temos que deixar pelo menos a nossa sementinha aqui nessa nossa passagem terrena. E eu vi no Ministério Público uma grande oportunidade de deixar minha assinatura ali, deixar minha sementinha. E Rondônia para mim foi uma descoberta maravilhosa, porque o Ministério Público daqui é um Ministério Público muito proativo. E eu conheço de outros estados, conheço do estado de São Paulo, porque eu fui estagiário lá. E lá realmente os promotores de justiça são mais de gabinete. Aqui não. Em Rondônia não, aqui o promotor de justiça tem que sujar o sapato. Vai onde o povo está. Isso, e realmente a gente precisa disso, porque nós somos os tutores, os defensores dos direitos coletivos, da coletividade. Então nós precisamos às vezes até passar pelas situações que o cidadão daqui passa também, para a gente vivenciar e ter esse feeling, não só legal, mas esse feeling social, esse feeling sentimental mesmo, para realmente ter a real percepção da situação. E Rondônia permite isso e eu estou extremamente satisfeito e extremamente realizado aqui. Bom, a faculdade que eu trabalho vem para cá, já está aqui, né, a nossa construção. Espero que esteja tudo em acordo. Pelo menos até agora me disseram que sim. E a construção já deve inaugurar a partir do dia 15 de setembro. E a gente traz, pelo menos tem uma requisição dos cursos de enfermagem, fisioterapia, educação física, licenciatura, engenharia civil e medicina. A senhora acredita que a faculdade chega numa hora boa para a cidade? Fantástica.
Afora a questão educacional, que eu acho que falar disso é chovendo molhado, porque estou num ambiente cheio de experts, né, sobre esse assunto, e eu acho que a educação tem que ser difundida, porque a educação é condição sine qua non para o desenvolvimento da democracia. O que é sine qua non para as pessoas que estão vendo? Imprescindível. É o imprescindível? o linguajar jurídico, fundamental. Sem educação não existe democracia, porque a democracia que tem como fundamento o poder no povo, esse poder só vai ser bem exercido se esse povo for muito bem educado e tiver consciência não só dos seus direitos, que hoje tá na moda essas passeatas e elas devem ocorrer mesmo, mas o cidadão tem que ter consciência de que junto com os direitos vêm seus deveres e suas obrigações. E a educação, principalmente a educação cívica, leva a isso. E essa difusão da educação é extremamente importante, inclusive para melhorar nosso ambiente político também, né? E é fantástico isso, essas áreas biológicas, né? A abertura desses cursos aqui é também muito importante, porque a gente percebe que aqui no Cone Sul é uma necessidade dessa nossa região, tanto de Vilhena quanto Colorado, Cerejeiras. Nós estamos necessitados de médicos, de biólogos e de outros profissionais nessas áreas biológicas, que agora me foge da memória, mas nós precisamos muito de renovar, de oxigenar e principalmente trazer mais gente para cá também para trabalhar nessa área, que é uma área ainda que nós precisamos desenvolver aqui na nossa região. E qual o papel da música na vida do Dr. Pablo? Música é meu hobby. A música para mim é quase que minha segunda pele, né? Eu, desde os 6 anos, eu toco piano, sou formado em piano clássico. E dos 17 aos 23 anos de idade, eu toquei numa banda no interior de São Paulo. Qual banda? Teclado. Qual banda? Banda Laia, chama. Conhecida lá na região de Rio Preto. Existe até hoje. Eu cantei numa chamada acho que era Metrópolis, em Maringá. Tempo pra caramba! Mas é uma banda que tocava mais em pub, que era um repertório mais restrito, mais um rock clássico, que era o que até então eu só gostava. Hoje eu sou mais eclético. Acho que vai chegando a experiência, a idade, a gente vai acalmando os ânimos, acerenando um pouco os ânimos, e aí a gente vai abrindo, inclusive, a mente para as novas oportunidades. E hoje eu tenho gostado de outros gêneros. Mas a música é de fundamental importância, porque ela desenvolve a sensibilidade no ser humano. E o ser humano precisa, no seu dia a dia, de sensibilidade, inclusive para trabalhar, não só dentro de casa, mas também no dia a dia, com as pessoas, no trabalho, no relacionamento social. E qual o recado que o senhor daria para as pessoas que nos veem e nos ouvem, que deixasse para elas como um recado para a melhoria da vida delas dentro dessa área ambiental? Na verdade, o ser humano hoje, ele precisa desenvolver o sentimento altruísta, saber... O que é altruísta? Solidário, saber que nós não estamos aqui sozinhos e que nós temos a obrigação de deixar o nosso meio ambiente, a nossa terra, o nosso planeta, se não em condições melhores, no mínimo em condições iguais do que a gente encontrou para as gerações futuras. Na verdade, a obrigação nossa é melhorar. Então, o ser humano precisa entender que além dele existem outras pessoas e outras pessoas que vão encarnar aqui nesse planeta, que irão viver aqui e que merecem viver num ambiente sadio. E que nós, na nossa 5ª geração, venhamos num estado, num país melhor. Se Deus quiser. Bom, muitíssimo obrigada, mesmo de coração, por ter disponibilizado o seu tempo para poder ajudar a gente a levar a cultura e a cidadania e a educação para essas pessoas que a gente às vezes pensa que não, mas a gente conseguiu num horário nobre levar aquilo que as grandes emissoras levam de madrugada quando a pessoa está dormindo e aí ninguém assiste porque é trabalhador. E a gente, graças ao bom Deus, com muita inspiração e com a ajuda de muitos espíritos de luz, consegue levar esse conhecimento e essa educação. Muito obrigada. Que bom, parabéns pelo programa.
A gente está sempre à disposição. É um Faculdade- prazer estar aqui. Faculdades Integradas Aparício Carvalho, Finca e Metropolitana. São os verdejantes tempos, as mudanças de ventos no nosso coração. Dr. Pablo está no lugar certo, porque só pode cuidar de arquitetura, de urbanismo e de meio ambiente a pessoa que gosta de música. Porque é a música que embala a vida, é a música que embala os sonhos. E nestes sonhos a gente encontra o nosso local. Faça desse local um lugar bom se você tiver que voltar aqui de novo. Para aquelas pessoas que acreditam na reencarnação, você vai estar aqui e vai colher aquilo que você plantou. E se você não acreditar, faça por caridade, faça por alegria, deixe para o outro aquilo que você gostaria que tivesse sido hoje. Programa Rondônia Educação, Rede TV, na nossa frente só você. E pela TV Porto Velho, a porta do conhecimento. A gente volta no próximo programa.